Olá, seja bem-vindo ao projeto Concursos Municipais, um projeto que tem como propósito abordar as leis mais cobradas em concursos públicos municipais, como, por exemplo, leis orgânicas, regimes jurídicos e até mesmo leis federais como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial. Meu nome é Cláudia Redim, sou professora de legislação, servidora pública estadual, mestranda em Direito e quero ajudar você a passar no seu concurso público municipal. Quero deixar aqui um canal de comunicação para que você possa enviar a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão de tema para ser abordado pelo Instagram, @ClaudiaRedim. A gente vai poder continuar mantendo o contato e eu saber o que você está achando desse material. Hoje, portanto, nós vamos falar sobre a Lei Orgânica do município de São Leopoldo. E aí, para iniciar o nosso estudo, nós vamos começar definindo o que é a Lei Orgânica e do que se trata a Lei Orgânica. Bom, a Lei Orgânica do município de São Leopoldo é a lei mais importante para a administração pública municipal. O município de São Leopoldo é uma pessoa jurídica de direito público interno dotada de autonomia, segundo o artigo 18 da Constituição Federal. E percebam que a Constituição vai conferir a estados, municípios e ao Distrito Federal a prerrogativa de ser entes autônomos. E aí o primeiro detalhe que você precisa ter muito bem claro é que nós não podemos confundir autonomia com soberania. E isso é algo que vem muito frequentemente em provas objetivas. Soberania é um atributo da República Federativa do Brasil, ao passo que a autonomia é um atributo dos entes federativos, dentre os quais o município. Então, separa soberania, quando eu falo em soberania, estou falando do Estado brasileiro, República Federativa do Brasil. Quando eu estou falando em autonomia, estou falando em ente federativo, nos quais o município se enquadra. E isso está lá na literalidade do 18 da Constituição Federal. A Lei Orgânica Municipal, ela está para o município como a Constituição está para o Estado brasileiro. É a lei mais importante na esfera municipal, porque vai dispor de questões como competências, atribuições, vai disciplinar os poderes do município, poder legislativo e poder executivo, direitos e deveres dos cidadãos, dentre outras questões que se referem à organização municipal. Então você tem que ter isso muito nítido. A Lei Orgânica Municipal é a lei que organiza o município nos seus aspectos mais importantes e está para o município como a Constituição está para o Estado brasileiro. E aí nós entramos propriamente na literalidade da Lei Orgânica do município de São Leopoldo e falamos dos seus poderes. Quais são os poderes do município? E aí você precisa cuidar, porque o examinador tenta nos induzir a erro inserindo o poder judiciário dentre os poderes municipais. Veja, o poder judiciário, ele está previsto lá na Constituição Federal, organizado nas esferas federal e estadual. O Poder Judiciário não está organizado e instituído na esfera municipal. São, portanto, poderes do município, o legislativo, exercido pela Câmara Municipal e pelos vereadores eleitos, e pelo Poder Executivo, pelo prefeito, vice-prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. O Poder Judiciário está organizado nas esferas federal e estadual.
Não confunda o fato do município ser sede de comarca ou possuir um foro com o poder judiciário ser um poder municipal. Tenha muito claro, portanto, que são poderes do município, o executivo e o legislativo, e a lei orgânica vai nos dizer quais são as atribuições, quais são a composição tanto do poder legislativo quanto do poder executivo e principalmente as suas competências dentro da esfera municipal. A lei orgânica traz ainda os símbolos do município, que pode parecer uma questão extremamente singela, mas é uma questão que o examinador pode te cobrar em provas de concurso, como nós já percebemos na análise de provas anteriores. Segundo a lei orgânica do município de São Leopoldo, são símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão. Então você precisa memorizar esses 3 símbolos, porque na sua prova objetiva o examinador pode justamente questioná-lo a respeito dos símbolos. E é uma questão extremamente simples, é questão realmente de memorização. Falamos que pelo artigo 18 da Constituição Federal, os municípios são dotados de autonomia. E essa autonomia será exercida a partir de 3 aspectos. Primeiro, da eleição direta do prefeito e do vice-prefeito, que irão chefiar o poder executivo, da eleição direta dos vereadores que vão compor a Câmara Municipal, e da administração própria no seu peculiar interesse. Então, se a prova te perguntar como o município exerce a sua autonomia, a resposta está nestes 3 aspectos: eleição direta do prefeito e do vice-prefeito, eleição direta dos vereadores e administração própria no seu peculiar interesse. E lembra comigo que lá no artigo 30 da Constituição, quando a Constituição vai falar da competência legislativa, ela vai utilizar também essa expressão peculiar interesse e interesse local na competência legislativa. Então, fixa essa expressão no que se refere ao exercício da autonomia municipal. E a lei orgânica vai nos trazer ainda, e aí eu destaco com você, porque o examinador gosta de artigos nesse sentido para elaborar questões objetivas, os objetivos do município de São Leopoldo. Quais são eles? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais nas áreas urbana e rural, e promover o bem de todos sem preconceito de origem, etnia, sexo e gênero, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Percebe que são objetivos coerentes com os objetivos lançados na Constituição Federal, dentro de uma perspectiva de Estado democrático de direito. Erradicar a pobreza e a marginalização vai estar lá na Constituição também como uma competência comum de estados, municípios e Distrito Federal, e promover o bem de todos sem nenhum tipo de preconceito é algo relacionado com a própria igualdade que está lançada lá no caput do artigo 5º da Constituição. Então, os objetivos do município é uma questão de memorização, mas você tem que relacionar o conteúdo desses objetivos com o que já vem lançado lá na Constituição Federal, porque a lei orgânica ela vai guardar uma harmonia, uma coerência com o texto constitucional. As competências são artigos, se não os mais importantes, um dos mais importantes, e que merece uma leitura muito atenta dos senhores, uma leitura atenta,
uma memorização, porque são artigos muito cobrados, e na Lei Orgânica do município de São Leopoldo, eles estão organizados da seguinte forma: no artigo 11, nós temos uma competência privativa, no artigo 12, uma competência concorrente ou supletiva, que vai, em muitos dos seus incisos, reproduzir o artigo 23 da Constituição Federal, e a competência tributária no artigo 43, que vai reproduzir o artigo 156 da Constituição Federal. Então, percebe que nós temos, dentro do município de São Leopoldo, competência privativa, competência concorrente com o Estado e a sua competência tributária. O município de São Leopoldo, em atendimento àquela definição da Constituição Federal do número de vereadores em cada município, que é fixado a partir de uma relação de proporcionalidade entre o número da população e o número de representantes no Poder Legislativo, segundo as regras constitucionais, o município de São Leopoldo possuirá 13 vereadores, e essa é uma informação que nos interessa, pode vir na tua prova, merece ser memorizada. A sessão legislativa ordinária, que é algo que não se confunde com legislatura. O que é legislatura? É o período que corresponde ao mandato, um mandato de 4 anos. A sessão legislativa ordinária é aquela sessão anual do Poder Legislativo, que, segundo a Lei Orgânica do município de São Leopoldo, vai compreender o período de 1º de fevereiro a 31 de dezembro. Outra informação que nos interessa: as deliberações da Câmara Municipal de São Leopoldo serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros. O que isso quer dizer? Que as deliberações da Câmara vão exigir a maioria dos membros, e a tomada de decisão, as deliberações, elas serão definidas pela maioria de votos. Essa é uma regra geral que vai atender a grande parte das deliberações da Câmara Municipal. Retomamos então a competência privativa lançada no artigo 11 da Lei Orgânica, e algumas das competências privativas relacionadas a assunto de interesse local do município, como instituir e arrecadar tributos de sua competência, organizar o regime jurídico de seus servidores, administrar os seus bens, são alguns exemplos dessa competência privativa do município, exercida no seu próprio interesse, e as competências chamadas de concorrentes ou supletivas, que estão lançadas no artigo 12 da Lei Orgânica, e que eu disse para os senhores que vão reproduzir o conteúdo do artigo 23 da Constituição, que também trará competências concorrentes entre municípios, Estado e o Distrito Federal. Exemplos dessas competências... Exemplo dessas competências: cuidar da saúde e assistência pública, proteger o meio ambiente, combater a poluição, promover a defesa do consumidor. Vejam que são atribuições que a gente tem que vincular a ideia de que não são reservadas a um único ente federativo, porque é uma incumbência, na verdade, de todos, como os exemplos elencados no quadro esquemático. Saúde, assistência pública são direitos sociais
que todos os entes federativos devem lançar mão de políticas públicas para sua implementação, combater a poluição, preservar a fauna e a flora, proteger o consumidor, são obrigações que não serão reservadas ou privativas de um único ente, e sim deverão ser de atenção de todos os entes federativos, leia-se Distrito Federal, Estado e município, numa perspectiva de cooperação para que esses interesses, essas competências, elas sejam asseguradas. A lei orgânica também vai trazer dispositivos que vão se referir à administração pública municipal. Lá no artigo 14, a lei orgânica vai nos dizer que a administração pública municipal, ela vai observar o que está lançado no 37 da Constituição. E aí eu já preciso dizer para você que a administração pública municipal, ela também vai se orientar pelos famosos princípios constitucionais do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios estes que devem orientar toda a prática de atos e toda a administração do gestor público e que vão ser desdobrados nos incisos tanto do 37 da Constituição quanto nos incisos da lei orgânica que vão se referir à administração pública municipal, principalmente no que se refere à prática de seus atos. E aí eu quero destacar 3 artigos com os senhores. O primeiro deles, que vai nos dizer que os cargos, empregos e funções públicas serão acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. E vejam que o artigo 15, na verdade, ele está reproduzindo o inciso 1º do artigo 37 da Constituição. Se na tua prova o examinador te perguntar se os cargos públicos municipais são acessíveis aos estrangeiros, o que você vai responder? Com base no artigo 15, você vai responder que sim, os estrangeiros podem acessar os cargos municipais desde que atendam aos requisitos da lei ou à forma da lei. O artigo 16 vai nos trazer a imposição de que obras, serviços, compras e alienações do poder público municipal atenda ao procedimento licitatório, ou seja, todas as obras, serviços, compras e alienações devem observar os procedimentos previstos pela Lei de Licitações, a Lei 8666. O que essa lei vai trazer? Primeiro, um procedimento que vai colocar todos os licitantes num patamar de igualdade e vai, a partir desse procedimento formal, que vai observar uma série de formalidades, selecionar para a administração pública aquela proposta mais vantajosa sem representar qualquer tipo de privilégio ou favorecimento a qualquer licitante. Então, eu coloco todos num patamar de igualdade, eu lanço os requisitos do que a administração pública necessita através de um instrumento convocatório que será o edital, e a partir de um procedimento formal, a licitação vai selecionar aquilo que lhe parece mais preparado, mais técnico e mais vantajoso para a administração pública. E percebam que o município também vai ter que observar essa lei de licitações como um requisito de legalidade, de legitimidade, de igualdade entre as pessoas que desejam contratar ou participar de um procedimento que tenha por objeto obras, serviços, compras ou alienações municipais.
E o artigo 17 também vai reproduzir um inciso do artigo 37 da Constituição, que vai nos trazer que publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas não podem representar um favorecimento do gestor público, e sim devem ter um caráter educativo, informativo ou de orientação social, porque veja bem, o administrador público não age em nome próprio, ele age em nome da administração pública municipal. Logo, toda a publicidade do município não pode atender aos seus interesses pessoais, mas atender aos interesses da coletividade, ao interesse de prestar um serviço público efetivo, legal, moral. Logo, a publicidade ela tem que se direcionar a prestar à população algo que tenha um caráter educativo, informativo e de orientação social. Então, esses 3 artigos trazem ideias importantes que vão pautar a atuação da administração pública municipal e que acabam refletindo tudo aquilo que já está lançado na Constituição, quando a Constituição se refere à administração pública federal. O artigo 18, ele vai nos trazer conceitos importantes no que se refere à administração indireta do município, porque nós temos a administração direta, representada pelos poderes do município, e a administração indireta, que vai ser representada por pessoas jurídicas vinculadas à administração direta, mas com patrimônio próprio, personalidade jurídica própria, com capacidade de autoadministração, mas que estarão vinculadas à administração direta a partir de um controle finalístico. E aí nós vamos ter 4 figuras clássicas do direito administrativo na esfera municipal, que correspondem às autarquias, às fundações, às sociedades de economia mista e às empresas públicas. As autarquias, e aí eu quero destacar um dos incisos do artigo 37 da Constituição, antes de entrar propriamente no conceito das pessoas jurídicas da administração direta, que a Constituição ela vai nos dizer, e eu tenho certeza que você já tem isso decorado e memorizado, que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar definir as áreas de atuação da fundação. Mas aí eu preciso retomar e revisar isso com vocês. Na tua prova, a tua prova pode te questionar isso. Lei específica cria a autarquia e autoriza a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. E a lei complementar é que vai definir as áreas de atuação da fundação. Então, eu preciso que você cuide para os verbos. Lei específica cria a autarquia e autoriza a instituição das demais. Essa diferenciação tem que estar bem presente e que está no inciso 19 do artigo 37 da Constituição. E o inciso 20 vai nos dizer que dependerá de autorização legislativa a criação de subsidiárias das entidades da administração indireta. E isso é aplicável também na esfera municipal. Agora que nós já vimos que lei específica cria a autarquia e autoriza a instituição de empresa pública, sociedade de economista e fundação, nós vamos ver qual é o objeto dessas pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria, que vão prestar indiretamente, portanto, serviços públicos,
vinculadas à administração direta a partir de um controle finalístico. A autarquia, ela vai corresponder a um serviço autônomo criado em lei e, como as demais pessoas da administração indireta, terá personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, receita própria e irá executar uma atividade típica da administração pública. E na esfera do município de São Leopoldo, como exemplo, nós temos o SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto, que corresponde a uma autarquia municipal. Então, nós temos características comuns a essas pessoas jurídicas, que eu, como falei, personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, capacidade de autoadministração, uma vinculação à administração direta a partir de um controle finalístico, mas o núcleo do conceito de autarquia está justamente nessa prestação de atividade típica da administração pública. A ideia de empresa pública e de sociedade de economia mista vai estar vinculada à ideia de exploração por parte do município de atividades econômicas. E as duas figuras terão personalidade jurídica de direito privado. A sociedade de economia mista, no entanto, ela será constituída sob a forma de sociedade anônima, como o próprio conceito lançado no artigo 18 nos diz, e a fundação vai ser, no caso do município de São Leopoldo, entidade de personalidade jurídica de direito privado que vai desempenhar atividades que não exijam a execução por órgãos ou entidades de direito público. Então, eu destaco no conceito de autarquia, atividade típica da administração pública, empresa pública e sociedade de economia mista, o conceito vinculado à exploração de atividades econômicas e a sociedade de economia mista assumindo a forma de sociedade anônima e a fundação prestando atividades que não exijam a execução por órgãos ou entidades de direito público. Administração indireta. Ainda dentro da administração pública, eu quero destacar com vocês os artigos 21, 22 e 23. O 21 vai estabelecer o prazo de 10 dias para que os órgãos do município prestem as informações requisitadas pelas comissões de inquérito, bem como forneçam materiais e documentos pertinentes. O artigo 22 vai se referir à responsabilidade objetiva do Estado, que também a lei orgânica nesse ponto reproduz outro inciso do artigo 37 da Constituição. Deixa eu ver se eu acho que vai nos dizer que a administração pública, ou seja, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, irão responder pelos danos que os seus agentes causarem nesta qualidade a terceiros de forma objetiva. O que isso quer dizer? Se tratando de responsabilidade do Estado, do município, essa responsabilidade não exige a demonstração de dolo, entre parênteses, intenção ou culpa, entre parênteses, negligência, imprudência ou imperícia. Basta eu demonstrar o nexo de causalidade entre o fato praticado pela administração e o dano. Eu não preciso demonstrar dolo ou culpa. Essa é a responsabilidade da administração pública municipal. No entanto, a administração pública municipal terá um direito de regresso contra o servidor que praticou o ato e que gerou o direito, que gerou essa responsabilidade civil por parte do município,
o direito de regresso, só que no caso do direito de regresso contra o particular, contra o servidor, nós teremos uma responsabilidade subjetiva. Aí, dentro dessa apuração de responsabilidade, envolverá demonstração de dolo ou de culpa. Então, o artigo 22 traz a responsabilidade objetiva do município e subjetiva do funcionário que deu causa a esse dano e, consequentemente, a responsabilidade do município. O artigo 23 vai nos trazer os efeitos de um ato de improbidade administrativa que vão acarretar suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento do erário, sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, porque nós temos uma independência entre a responsabilidade administrativa, civil e penal. Então, o artigo 23 também reproduz algo que está na Constituição e na própria lei de improbidade administrativa, trazendo, portanto, as consequências jurídicas no caso de configuração de um ato de improbidade. A lei orgânica vai se reportar ainda a forma dos atos municipais. E aí o artigo 28 vai nos trazer duas formas pelas quais atos municipais serão publicizados. A partir de decretos numerados cronologicamente, e aí eu vou estar tratando de hipóteses que se referem a efeitos externos, a efeitos de interesse da municipalidade, como, por exemplo, decreto que regulamenta uma lei municipal, decreto que altera, fixa, majora, cria algum tipo de preço, decretos que modificam, criam ou extinguem direitos dos administrados. Então, a forma desses atos será por decreto numerado com efeitos externos, ao passo que será objeto de portaria, segundo a lei orgânica, aqueles assuntos que têm efeitos internos. E quando eu falo efeitos internos para a administração, eu não estou falando de efeitos sigilosos, porque todos esses atos estarão sujeitos a um dever de transparência por parte da administração pública municipal. Quando eu falo de efeitos internos por portaria, eu estou relacionando a ideia dos assuntos que serão objeto da portaria, como, por exemplo, provimento e vacância de cargos públicos, a abertura de sindicância, a lotação e relotação de servidores públicos, ou seja, assuntos internos da administração pública, ao passo que os decretos terão efeitos externos dirigidos ao coletivo. O artigo 29 vai nos trazer também um outro prazo importante, que é o prazo para a expedição de certidões dos atos, contratos e decisões aos quais o Poder Executivo e o Poder Legislativo estarão obrigados. Então, o prazo para os poderes do município fornecerem a qualquer interessado certidões se dará no prazo máximo de 15 dias. E aí, cuida! O prazo máximo é 15 dias, ele poderá se dar em menor prazo, sob pena de responsabilidade da autoridade ou do servidor que negar ou retardar a sua expedição. Entramos dentro dos bens do município de São Leopoldo, e se a tua prova te perguntar quais são os bens municipais, você tem que responder 5 espécies: bens imóveis, bens móveis, direitos, ações
e semoventes, que são bens móveis suscetíveis a movimento próprio, como, por exemplo, animais. Então, imóveis, móveis, direitos, ações e semoventes compõem os bens públicos do município e cabe ao município, dentro da sua competência privativa, administrá-los. Percebe que a Lei Orgânica de São Leopoldo, ela vai reproduzir algo que está lá na Lei de Licitações, que são regras para alienação de bens públicos. E aí o quadro esquemático, ele traz de forma bem objetiva aquilo que você não pode esquecer. Primeiro, a alienação de bens públicos está sujeita a 2 requisitos gerais: interesse público justificado e avaliação prévia. Em se tratando de bens imóveis, além do interesse público justificado e a avaliação prévia, dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, dispensada nos casos de doação e permuta. Então, você tem que organizar o seu raciocínio da seguinte forma: alienação de bens públicos, 2 requisitos: interesse público justificado, avaliação prévia. Em se tratando de bens imóveis, eu acrescento autorização legislativa e concorrência pública, que será dispensada no caso de doação e permuta. Em se tratando de bens móveis, eu também vou exigir interesse público justificado e prévia avaliação. Concorrência pública, que está dispensada no caso de doação, que será permitida e grifa exclusivamente para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante e justificado pelo executivo. Então, organiza essa equação: bens imóveis, interesse público justificado, avaliação prévia, autorização legislativa, concorrência pública. Bens imóveis, interesse público justificado, avaliação prévia e concorrência pública, que será dispensada nos 2 casos, em se tratando de doação ou, no caso dos imóveis, de permuta. E para finalizar essa primeira aula da Lei Orgânica do Município de São Leopoldo, eu trago um quadro esquemático da competência tributária do município, que vai refletir o que está lançado lá no artigo 156 da Constituição Federal, que vai definir como competência tributária municipal impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nos impostos, nós teremos 3 espécies: o imposto sobre a propriedade territorial urbana, a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, exceto aqueles que se referem à garantia, bem como cessão de direitos de sua aquisição e o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Cuida no segundo imposto previsto pelo quadro, que é a transmissão inter vivos e não causa mortes, inter vivos a qualquer título de imóveis. As taxas, que é um tributo que vai decorrer do exercício do poder de polícia municipal ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, do qual o conceito mais clássico e mais comum é a taxa de coleta de lixo, e as contribuições de melhoria, que é um tributo que decorre de uma valorização imobiliária decorrente de obra pública realizada pelo município. Então, esse é o panorama da competência tributária municipal: impostos, IPTU, transmissão intervivos de bens imóveis por ato oneroso, o ISSQN, taxas e contribuições de melhoria.
Deixa o seu recadinho lá no @Claudia Redim Instagram e eu te aguardo na próxima aula. Obrigada!